Vou dizer uma coisa, troquei ali, vou explicar por quê. Quando eu era garoto, né, era molecote e tal, eu, óbvio, estudava. Mas num determinado momento, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E a decisão que eu tinha para tomar era: continuava estudando ou me matava para trabalhar, caía matando no trabalho. E eu tinha na minha cabeça, né, que não é uma decisão certa, eu tomei errada. Errada no sentido de que eu podia, de repente, né, ter continuado. Mas eu tomei a decisão de que eu ia trabalhar, que eu precisava ganhar a vida. Minha família era uma família de classe média baixa e eu sabia que só o trabalho, né, ia fazer com que eu virasse o jogo. E num determinado momento, eu tinha ali 16 para 17 anos, aí comecei a trabalhar e por uma dessas benesses de Deus, eu rapidamente conheci a carreira que eu estou até hoje. E logo, né, eu já não conseguia mais estudar. Por quê? Porque eu passei a viajar pelo mundo todo, muito jovenzinho, trabalhando. Mas isso é um caso, né, em 1 milhão. É uma coisa que Deus determina e está resolvido. E, mesmo assim, você imagina, eu sempre contei essa história para os meus filhos, e todos eles estudam muito, ou já estudaram, são formados e por aí vão afora. Resumo. Mas eu me lembro muito bem da minha mãe dizendo: você tem que estudar e tal, não sei o que, você não pode só trabalhar. Eu digo: eu tenho que trabalhar, mãe, porque eu preciso ganhar a vida, porque senão nós vamos ficar nesse negócio para sempre. E aí, dei sorte. Mas quando minha mãe falava, não parava de falar, vai estudar, eu olhava e contornava. Calma, mãe, que vai dar certo, mãe. E ela já queria me tacar uma cacetada. Calma, mãe. Mas hoje o mundo mudou muito. Você vê esse sujeito aqui. Ele não quer nada com a hora do Brasil, né? Nada. E a mãe que cuidou dele, tem 28 anos. Cuidou dele, fica o tempo inteiro dizendo para ele: você precisa arrumar um emprego, você precisa procurar um emprego. Ele lá. Ele escutou tanto isso, eu contornava com a minha mãe, até fiquei emocionado por lembrar dela, né? Resumo, eu falava com a minha mãe: calma, mãe, vai dar certo. Esse não. Esse, como a mãe reclamava muito, este infeliz, né, só pode ser chamado assim, decidiu o seguinte: calar a mãe para sempre. Pode. E ainda dormiu do lado. Põe no Cidade. O crime chocou os moradores de Indaiatuba. Fazer isso aí para uma mãe, né? Onde se viu isso? A mãe que deu a vida dele e ele próprio tirar a vida da mãe. Os vizinhos mais próximos ainda custam acreditar no que aconteceu. Ele era um rapaz tranquilo, calmo, parecia ser super gente boa, ninguém ia esperar isso, né? O assassino é Wagner Goulart de Freitas, um homem de 28 anos, que há menos de 3 meses havia saído, aparentemente recuperado, de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele, que é do Rio Grande do Norte, em fevereiro tinha passado a morar com a mãe nessa edícula alugada, localizada no Portal das Acácias, em Indaiatuba. Wagner foi preso depois de ligar para a polícia e anunciar que matou a própria mãe e que depois teria tentado suicídio. Eu estava mexendo no meu caminhão, né? Ele foi no orelhão ligar. E ele estava com os braços enrolados num pano sangrando. Aí eu estranhei o fato de ele ligar para a polícia. Eu falei: não, você tem que ligar para o SAMUR, né? Aí ele pegou e falou: você não entende nada. E saiu. Chegando na casa, a polícia constatou: Maria Salete da Silva Goulart, de 59 anos, estava morta. Ela foi asfixiada por um pano de cozinha e o corpo já estava em estado de decomposição. O assassino confirmou que tinha matado a mãe no dia anterior e só depois de dormir foi que ele resolveu se entregar.
Apesar do crime ter acontecido nos fundos aqui da casa da dona Diomar e do seu Adriano, eles disseram que no dia não escutaram nenhuma movimentação diferente. Mas em depoimento para a polícia, Wagner disse que matou a mãe depois de uma discussão. Ele contou que estava cansado de ser incomodado por ela, que o obrigava a trabalhar. E por isso resolveu tirar a vida da própria mãe. Wagner vai responder por feminicídio e por homicídio qualificado com 2 agravantes: motivo fútil e uso de crueldade. Mesmo assim, ele foi submetido a exames de sangue para saber se estava sob efeito de drogas quando praticou o crime. Maria Salete estava há pelo menos 6 meses na cidade. Trabalhava no setor de água e esgoto do município e só tinha Wagner como filho. O filho chegar no cúmulo de matar a própria mãe, para eles verem o mal que essa droga faz, né? É verdade, né, Farol? Esse assassino aí, Marcelo, é o símbolo do que eu chamaria de geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Olha aí o resultado. Mas mas tem que dizer assim, nem sim. Sim. Porque nem trabalha nem estuda, mas é sim para as drogas. Logo no início, eu mostrava a história, nem cheguei a mostrar, contei a história de Jéssica e Fábio. Eles estão separados. Eles estão separados, no início era uma alegria, sapequaiá, aquela sapecagem arrumada, e estava tudo certo. Até que num determinado momento, ele e ela já não se entendem tanto. Mas há uma questão que une os dois, e isso não há de separá-los, todos pensavam. A filha de 2 anos de idade. Eles têm uma filha de 2 anos de idade, se separam, mas em relação à filha, eles se entendem. E aí, ele liga para a Jéssica e diz assim: será que eu não posso ficar mais uns diazinhos com a neném? Estou com muita saudade. A esposa, ou ex-esposa, né, compreensiva, disse: claro que pode. Aí disse: tá bom. Aí ele ficou 1 semana com a neném, quando Jéssica disse: ó, agora traz ela de volta. Isso não vou trazer nunca mais. Não vou trazer nunca mais. Esquece. Ele olha, diz: não vou trazer. Ela disse: mas como? Eu que cuido dela. Não vou levar mais não, você esquece. Ela vai atrás dele. Naquele momento ele está num bar com a filhinha de 2 anos. É a hora que Jéssica chega para pegar a criança. Jéssica não pegará na criança, nem sequer a tocará. Por quê? Porque Fábio está armado. E ali mesmo, na frente de todos, na frente da filha, ele resolve dar a bala um fim à discussão. Põe no Cidade. A família de Jéssica Oliveira, de 22 anos, ainda não se conforma. Depois de 1 semana longe da filha de 2 anos que estava na casa do pai, Jéssica resolveu ir buscar a criança. E ontem à noite, o casal teve mais uma briga feia. Minha irmã queria pegar ela porque fazia 1 semana que ela estava lá e ele não queria devolver. E minha irmã já foi braba já lá, né, por causa da menina. Daí ela chegou lá e pegou a menina, daí eles começaram a discutir. E daí ele pegou e entrou pra dentro, daí saiu pra fora com a arma e... A violência foi tanta que a filha de 2 anos não esquece. Hoje ela acordou e ela tava brincando e ela falou bem assim: meu papai matou minha mamãe. Ela falou assim, tipo, inocente, sem saber de nada, mas pegou e falou assim que todo mundo chorou, assim, ninguém existiu assim, vendo ela falando aquilo. O crime aconteceu aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Nós estamos na rua onde exatamente a Jéssica foi baleada. A viatura da Polícia Civil também realizando diligências nesse local com o objetivo de tentar localizar o Fábio Massaneiro, responsável pelos disparos. A confusão aconteceu ali na porta deste estabelecimento, que agora está fechado. A família do Fábio não foi encontrada, o assassino também não foi encontrado. A discussão teria sido motivada por conta do filho do casal. Jéssica
não gostou de Fábio ter demorado para entregar o filho. Os dois discutiram aqui, no meio da rua. Fábio estava armado, ele acabou sacando um revólver, efetuou 3 tiros que acertaram a vítima. Jéssica estava acompanhada de uma amiga e de uma irmã. Depois de baleada, ela foi levada até o hospital aqui de Araucária e não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. Fábio, depois do crime, fechou o estabelecimento e desapareceu. O detalhe é que Fábio já tem uma extensa ficha criminal. Ele já foi preso por homicídio em 2004, já foi preso por tráfico de drogas em 2013 e em 2014 ele voltou a ter problemas com a justiça. Foi acusado de uma lesão seguida de morte. A polícia está à sua procura. Por enquanto, ele está foragido. Hoje, a família de Jéssica só espera que o autor do crime seja preso. Ele não é digno de ser chamado homem, porque ele foi muito cruel com o que ele fez com ela. Ele destruiu a família de vocês? Ele acabou com tudo. O que a família espera, Bruna? Justiça, né? Pelo menos se conseguissem achar ele, prender ele, deixar ele preso, não soltar ele, porque senão é perigoso ele voltar e querer matar todo mundo aí. Porque ele ele não é uma pessoa normal. O delegado já ouviu testemunhas e espera pela apresentação do autor. Caso contrário, um novo pedido de prisão contra Fábio Massaneiro deverá ser solicitado pela polícia. Ele vai responder, a autoria já é conhecida, tem testemunha, parente dela que inclusive viu a discussão, relatou para nós que ele é o autor mesmo dos disparos. Nós, lógico, vamos ouvir também os parentes dele, porque ele morava na casa com os pais e os pais estariam também no momento dentro da casa, mas nós vamos ouvi-los. Todo policial que vê meu rosto, vai vendo. Vocês vão saber que eu não tenho medo de vocês. Vai vendo. Estamos indo armado e o bagulho é doido, tá ligado? Aqui vocês estão vendo Maior 57, tá ligado? Do Rio de Janeiro. Vai Todos vendo. Vocês de Ladrão. Caxias, que vai tem vendo. medo de mim, saiba que eu estou indo em Caxias e eu vou fazer a limpa em Caxias. Baixada Todo Fluminense. Que vê meu rosto, vocês vão saber que eu não tenho medo de vocês. Nós estamos indo armado e o bagulho é doido, tá ligado? Aqui vocês estão vendo Ele desafia a polícia, ele diz que vai limpar Duque de Caxias nas Baixadas Fluminense e que o bagulho é doido. Agora você vai ver exatamente a hora em que ele vai preso. E aí vai ver se o bagulho é doido ou se ele vai dar uma recueta. Põe no Cidade. Bom, já se tornou bem comum a prática entre criminosos da postagem de vídeos, fotos na internet, ostentando armas, drogas, enfim. Só que desta vez, um vídeo foi parar na internet um pouquinho diferente do que todos estão acostumados a ver. O suspeito, ele não mostrou arma nenhuma. Ele fez questão de mostrar o rosto. Além disso, ele anunciou ser o maior assaltante do estado do Rio de Janeiro. E foi além. Ele teve a audácia de fazer ameaças aos policiais militares aqui do 15º Batalhão, Batalhão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todo policial que vê meu rosto, vocês vão saber que eu não tenho medo de vocês. Nós estamos indo armado e o bagulho é doido, tá ligado? O vídeo causou indignação principalmente aos moradores aqui de Duque de Caxias, mas agora nós vamos acompanhar esta viatura para saber qual foi o desfecho desta história. Foi um dia de patrulhamento normal, de rotina. Os policiais já tinham tomado conhecimento das imagens. Aqui vocês estão vendo o Maior 57, tá ligado? Do Rio de Janeiro. Todos vocês de Caxias que tem medo de mim, saiba que eu estou indo em Caxias e eu vou fazer a limpa em Caxias. O que Emanuel não esperava era ser preso por policiais militares do batalhão de Duque de Caxias. Ele não esperava que acontecesse aquilo, entendeu? Ou seja, ele achou que fosse ficar impune. Toda a ação aconteceu exatamente aqui onde os policiais militares estavam patrulhando. O criminoso, Emanuel, ele vinha exatamente desta direção aqui, quando deu de frente com a viatura da Polícia Militar. O que ele fez? Na mesma hora, desviou o caminho e entrou aqui nesta rua. Os policiais desconfiaram
e foram atrás, até mesmo porque neste pequeno trecho aqui, ele olhou 3 vezes para trás e tentou se esconder nesta garagem de ônibus aqui. Os policiais pararam em frente à garagem e descobriram que ele não era funcionário. A reação dele no momento da prisão foi inesperada. O MOL 57 do Rio de Janeiro, tudo bem? Com o que você estava roubando? Olha com o que você estava roubando. Aí o maior 157 do Rio de Janeiro roubando com a faca aqui em Caxias. Aí fala agora, o que você tem falado dos policiais aqui do 15º? São os melhores de Duque de Caxias. Não, do Rio de Janeiro. Duque de Caxias nós já somos. Os melhores não, os piores. Os melhores do Rio de Janeiro. Os piores. De machão, de violento, de agressivo, ele ficou pianinho na frente da polícia, né? Um cordeirinho. Chegou a chorar. Você não falou que é o MOL 157 do Rio de Janeiro? Tinha falado, moço, mas tá. eu não sou nada. Ah, tu não é nada agora tu não é nada. O cão virou gatinho. Olha, agora algumas praças, em alguns estados, você vai ficar com a sua programação local. Fique com Deus e até amanhã, eu e você, sempre juntos. Ontem eu contava a história de que esse homem casou com era uma mulher que estava dividida entre 2 homens, um marido e esse, e aí o que aconteceu? E que ele, nessa confusão, acabou morrendo. Eu, inclusive, talvez mostre a foto dos 3 para que a gente possa lembrar. Lembra que eu contei que ela era casada com esse, mas depois foi casado com esse, e eles se desentenderam, agora bota o GCM sozinho. A questão é que agora a polícia descobriu que o GCM, o Guarda Civil Metropolitano, é um maníaco do carro de luxo, que ele atacou uma mulher que saía, né, que estava, na verdade, indo para uma igreja. Exatamente isso, que depois ele ainda, naquele mesmo dia, ele ainda tentou matar o ex-marido da moça que agora está com ele. E aí ele acabou assassinado. Quer dizer, ele foi matar o ex-marido da moça que eu mostrei, acabou morrendo e a polícia descobre agora que por trás dessa fachada, né, de GCM, ele é um maníaco. Põe no Cidade. Um maníaco que se esconde neste carro de luxo, atrás de vidros escuros. Enquanto roda pelas ruas, o criminoso caça mulheres desprotegidas. Dentro do veículo Orlando, alguém que deveria proteger. Uma face criminosa escondida em uma farda. De um homem que gosta de esportes e de cuidar da família. Se me chama, se me quiser, eu vou. Vai ser o seu anjo da noite. Mas também é a face de um bandido capaz de estuprar e tentar matar a mesma pessoa 3 vezes. Uma sequência de demonstração de fúria. A primeira vítima sempre dedicou a vida a ajudar o próximo. Se viu obrigada a sofrer as piores agressões que uma mulher pode enfrentar. Abusos que criam traumas, feridas doloridas demais. Eu tô com trauma. Se eu disser que eu estou bem psicologicamente, não. Eu não consigo dormir, eu fecho o olho, eu sonho a noite inteira, é uma situação difícil. Orlando é guarda civil metropolitano em Guarulhos, na Grande São Paulo, e ataca naquela manhã Maria. A mulher tem 41 anos, é casada e mãe de uma filha adolescente. Eu fiquei realmente acabado, né? Porque você pensa que a gente cuida da pessoa, né? Trata com carinho para um animal, né? Uma pessoa dessa fazer esse estrago todo. Essas imagens mostram o momento em que os caminhos de vítima e maníaco se cruzam, nessa rua em Itaquaquecetuba. Repare, são 7h35 da manhã, a dona de casa é abordada. Esse é o carro usado pelo guarda bandido. A vítima passava exatamente por esta calçada. Tinha acabado de sair de casa, eram as primeiras horas do dia. Ela seguia para a igreja, onde tinha compromissos sociais. Exatamente neste ponto, o criminoso estacionou o carro, apontou a arma e exigiu que a mulher entrasse no veículo.
Já aqui do lado de dentro, o tempo todo, o criminoso estava com a arma apontada para a cabeça da vítima. Fazia inúmeras exigências. Seguiram-se, então, minutos de terror e medo nas mãos de Orlando. Ele me mostrou a arma, eu olhei para o lado, como olhar para qualquer lado, ele falou, olha, é um assalto, não vai para frente e nem para trás porque eu vou atirar. Você simplesmente entra no carro. Então a primeira reação que eu tive quando eu vi a arma foi continuar. Ele falou, não vá para frente nem para trás. Então eu tive que entrar. O criminoso rodou cerca de 800 metros com a vítima aqui dentro do carro e perguntava para ela para onde a mulher iria. Ela disse que estava a caminho da igreja. Ele então teria dito que a levaria. Quando a mulher percebeu que este não fazia parte do trajeto dela, Orlando estacionou o veículo. A partir do momento em que ele parou o carro, com a arma apontada para a cabeça dela mais uma vez, ele disse que começariam os abusos. Seguiu então 1 hora de abusos. A película do vidro muito escura do lado de fora, era impossível que alguém percebesse o que acontecia aqui do lado de dentro. No momento de risco, a mulher conseguiu se desvencilhar do estuprador. A mulher abriu a porta e desceu do carro e percebeu que a rua estava com muitas pessoas aqui do lado de fora. Tinha um grande movimento. Ela pediu por socorro, pediu ajuda para as pessoas que estavam por aqui e prontamente a atenderam. A vítima chegou a descer descalça, deixou o par de sapatos, bolsa, tudo para trás e foi até a delegacia. Já Orlando ainda saiu daqui e se envolveu em outros crimes, até a própria morte. Eu percebi que se eu puxasse o pininho da porta traseira, a porta ia abrir, que ela estava travada. Foi exatamente o que eu fiz, num descuido dele. Eu abri o pininho, a porta, já abri a porta e já me joguei no chão, saí e gritei socorro, porque já tinha pessoas. E foi o momento que eu saí que fui para o lado de pessoas que estavam na calçada e logo foram me ajudar. A mulher conta ainda que, frente a frente com Orlando, a única saída era encarar a morte de perto, já que essa era a única certeza que a vítima tinha. Muitas vezes falava, olha, faz o que eu faço que eu vou te matar. E ele estava constantemente dizendo que ia me matar, sempre com a arma do lado, sempre mostrando, eu vou pegar minha arma. Então isso foi apavorante, foi algo que me deixou muito assustada e preocupada, porque eu não tinha nem condições de imaginar que eu fosse viver aquele dia. Para quem passou cada segundo acreditando que seria o último, Maria conta que ainda se surpreendeu quando a polícia mostrou para ela todas essas imagens. Uma sequência de circuitos de segurança da região, onde o carro do criminoso passava pelas ruas até o ponto em que Orlando deixa a rua após o estupro, 1 minuto depois da vítima ter saído do carro. As imagens e o depoimento da vítima foram fundamentais para que a polícia chegasse a uma conclusão. O acusado era Orlando, mas neste momento ele já tinha sido assassinado. Logo de início foi uma paz interna, um alívio, mas eu precisava reconhecer, eu precisava ter certeza que era a pessoa. E ele me mostrou a foto. E no momento que ele me mostrou a foto, eu não tive dúvida nenhuma. Poderia ver essa foto em qualquer lugar, em qualquer momento. É ele. Eu fiquei quase 1 hora sofrendo, o rosto ficou muito nítido na minha cabeça. É ele. O marido da vítima se assustou quando soube que Orlando tinha sido assassinado depois que se envolveu em outros crimes. Ele não se conforma que alguém que deveria defender fosse capaz de cometer um único dia vários crimes. Ele não é aquele herói de capa vermelha que a gente esperaria que fosse, e sim realmente o vilão da história. Pela frieza, pelo que me contaram na delegacia depois, realmente com certeza ele tinha já o jeito de fazer isso, a malícia. Então ele realmente pode ter feito muitas vítimas. Pouco antes do crime, a polícia fez rondas pela região. Orlando parecia saber o horário de agir. A polícia ainda não sabe se Orlando usou ou não a arma da corporação para praticar o estupro. Menos de 24 horas depois do abuso, a fúria de Orlando tinha outro objetivo: matar Robson, o ex-marido da atual mulher dele, Aline. Robson e Aline tiveram 2 filhas e há 1 ano decidiram se separar. O problema entre o ex-casal começou quando Aline saiu de casa e foi morar com Orlando.
Ela exigiu que o imóvel onde Robson mora com a atual mulher fosse vendido. Orlando não gostou de ver a companheira descontente e decidiu agir. Robson é a segunda vítima de Orlando. O Guarda Civil Metropolitano preparou uma emboscada. Robson é motorista de ônibus. Na última corrida recebeu um passageiro indesejado, Orlando. O guarda entrou e disparou contra o rival. Segundo a polícia, a pedido de Aline, mas Robson não morreu. Neste vídeo gravado no hospital, Robson manda um recado para a ex-mulher. Eu quis fazer isso para quê? Tudo por causa de uma casa, um carro, uma moto velha. Para que isso aí? Se manda seu namorado tentar matar ele. No hospital, Orlando tentou matar o ex-marido de Aline, mas a família retirou o homem do pronto-socorro. Sem pensar duas vezes, o guarda agiu novamente e foi até a casa da família de Robson. Aqui, foi primeiro para cima do pai de Robson. Sacou a da arma e revidou atirando sobre mim, onde eu saí correndo, entrei na primeira rua e ele dando tiro em mim. Robson estaria dentro de casa com a irmã. Ela conta que os dois ouviram tiros e quando chegaram na rua, encontraram Orlando caído de um lado. Na calçada estava Alexandre, irmão de Robson, também baleado. Quando eu saí no portão, eu vi o corpo do Orlando se debatendo no chão e o meu irmão também, no chão, também perto do carro, se debatendo. A irmã conta que Robson saiu correndo e desde então não voltou. Ele ainda será ouvido pela polícia. Ele passou correndo e desceu a ladeira e foi embora. Ele entrou em desespero, não falou nada. Entrou em machucado ainda. E machucado. E aí ele saiu, sumiu, não voltou mais. Alexandre continua internado sob escolta e vai responder por homicídio. Teria disparado várias vezes contra Orlando, mesmo depois dele estar ferido no chão. Essa seria a versão da perícia. Com a morte do Guarda Civil Metropolitano, os parentes de Robson dizem que vem sofrendo ameaças. Estamos bastante com medo por causa da represália do GCM, que são de Guarulhos, e ameaçaram pessoalmente em vir cobrar vingança. Enquanto isso, quem não estava envolvido nessa trama mortal não consegue esquecer do terror sofrido nas mãos de um maníaco em fúria. Essa dor é algo que eu vou ter que conviver. Eu não tenho como tirar. Se eu tivesse como enfiar a mão no meu cérebro, no meu peito e tirar, eu faria. Não tem como. Mas eu estou viva fisicamente, eu tenho que continuar lutando e vivendo. Eu tenho uma filha para cuidar, um marido. Então eu só agradeço a Deus por estar viva. E esse é o drama que eu e você conversamos aqui todos os dias sobre a violência sexual contra a mulher. Enfim, sobre toda a violência, mas essa violência, do ataque sexual que cada vez se torna mais constante, mais presente. O que essa senhora disse agora é impressionante, A dor da alma que jamais há de apagar, mas que ela fisicamente tem que seguir em frente porque está viva. E é verdade, ela há de carregar isso. Eu tenho, entre as pessoas que eu conheço, eu tenho uma amiga que sofreu violência sexual. É raro, nunca a gente conversa sobre isso, mas de vez em quando o assunto vem e sempre as lágrimas vêm aos olhos, porque passados 30 e tantos anos ela não consegue esquecer. Eu estou direto com o nosso Bruno Peruca, que está ali com o delegado e ele vai nos contar toda a história de como a prisão, como chegou ao homem e como se descobriu que ele é um maníaco. Por favor, Bruno. Marcelo, eu estou aqui com o doutor Elialdo, que investiga o caso do estupro. Doutor, primeira pergunta, como vocês conseguiram chegar até o guarda civil, sendo o acusado desse estupro, doutor? Tá, boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Foi o seguinte, ontem uma senhora de 41 anos, veio registrar um boletim de ocorrência, onde ela havia sido vítima de roubo e estupro no dia 27, na sexta-feira agora, aqui em Itaquá. Enfim, conseguimos levantar algumas informações com a ajuda da Polícia Militar aqui de Itaquá, a Guarda Municipal aqui de Itaquá também.
conseguimos levantar algumas informações. Ficamos sabendo que na sexta-feira, horas depois do crime aqui cometido, um guarda civil de Guarulhos havia sido morto no Itaim Paulista. Bom, fechamos algumas informações, mostramos a foto desse guarda para a vítima e ela reconheceu com toda certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, que ele foi o autor do crime aqui em Vocês Itaquá. conseguiram chegar, né, doutor, até ele também, porque algumas pessoas denunciaram o carro que ele usava aqui na cidade de Itaquá, onde essa mulher foi estuprada. Isso, nós tínhamos informações, pessoas que não quiseram se envolver, né, até que por medo, que um carro com as mesmas características, com a mesma cor, com o mesmo emplacamento, tinha sido visto naquele dia nas redondezas onde o crime havia sido cometido. Doutor, obrigado. Marcelo, é com você no estúdio. Valeu, obrigado e parabéns aí à equipe que rapidamente deu uma solução ao caso e foi realmente um trabalho rápido e brilhante.